Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Lula, Janja e uma parte da imprensa militante não se cansam de alimentar a velha narrativa de que Jair Bolsonaro e sua esposa Michele teriam furtado, olhem só absurdo, cerca de 83 móveis do Palácio do Alvorada enquanto permaneceram durante os últimos 4 anos por lá. Inclusive, deram a entender de que foi justamente Michele a responsável por ter deteriorado os móveis. E tudo isso está sendo dito, vejam só a maracutaia, para poder tentar justificar a compra que o pai e a mãe dos pobres, no caso Lula e Janja, fizeram no valor de quase 200 mil reais em apenas 3 móveis de alto luxo. Mas é claro que você já viu o vídeo da Michele Bolsonaro se explicando, detalhando exatamente o que aconteceu, você já viu notícias pra lá e pra cá, portanto, o que eu quero te trazer de novidade aqui é que a jornalista militante da CNN, a senhora Daniela Lima, que passou os últimos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro fazendo oposição a ele, vejam só, resolveu tentar tirar satisfação com Michele Bolsonaro durante uma entrevista exclusiva que ela conseguiu com a ex-primeira-dama. E aí Michele Bolsonaro respirou fundo e mandou uma traulitada ao vivo na CNN. Ai, que meus amigos, eu tô com dó da militante. Aí você já sabe, né? Eu, Felipe Lintz, acabei de selecionar os melhores momentos desse momento histórico. Bora reagir juntinho aqui comigo. A detalhar exatamente tudo o que foi dito pela primeira-dama aqui ao CNN 360. Quero ressaltar que essa entrevista é fruto de um trabalho coletivo aqui do CNN 360, porque ela nasce após uma provocação da minha dama de copas, a Renata Agostini. A Renata busca ali pela primeira vez em nome do jornal, e é assim que a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, concorda em falar com o CNN 360, e foi por isso, aliás, a Renata aqui já fazendo esclarecimento de público, eu terminei essa entrevista exatamente 10 minutos antes de o jornal entrar no ar, e fui também surpreendida, então por isso eu não consegui alinhar com você, mas está aqui o conteúdo do que disse Michele Bolsonaro pela primeira vez à imprensa, agora, a partir de agora, no CNN 360. A ex-primeira-dama fez questão de traçar uma linha do tempo, localizando exatamente, explicando exatamente, primeiro, como ela chega ao Palácio da Alvorada e como ela deixa o Palácio da Alvorada. Michele Bolsonaro disse o seguinte: não há nada, absolutamente nada de verdadeiro no que vem sendo dito. Há um setor, o setor de patrimônio, que cuida de toda a mobília do Palácio da Alvorada. Você pode mudar a decoração, mover esses móveis, tudo é demorado e burocrático e está registrado. Vocês estão... A ex-primeira-dama fez questão de... A lista Daniela Lima está completamente nervosa, tá meio apavorada, parece que, sabe, tipo assim, não tá acreditando que mais uma narrativa tá sendo desmontada ao vivo na CNN. Pois é, meus amigos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro diz que o material, quando você troca esse material de algum lugar ou você tira alguma mobília para colocar outra, ele vai para uma espécie de quarentena. Esse procedimento foi passado pessoalmente a ela, contou Michele Bolsonaro ao CNN 360, pela ex-primeira-dama Marcela Temer. Segue Michele Bolsonaro. A gente não tinha experiência, nós estávamos no primeiro mandato. A Marcela Temer explicou, né, que havia ali na parte superior do Palácio da Alvorada, no andar superior, ou seja, a área íntima, a possibilidade de a gente deixar a casa mais com a nossa cara. Eu e ela tínhamos filhos pequenos. E a Laura, filha da Michele Bolsonaro, reivindicava muito que sentia saudades de casa e que queria ter um cantinho com a cara da casa deles. A árvore de Natal, tudo isso. Segue Michele Bolsonaro. Quando a gente chegou, o mobiliário já estava desgastado, a ponto de você se sentar e o estofado sair inteiro na roupa. De novo, quando nós chegamos, o mobiliário do Palácio da Alvorada, já estava tão desgastado, a ponto de, se você sentasse, o estofado saía inteiro na sua roupa. Ou seja, está mais do que provado que a deterioração dos móveis do Palácio do Alvorada não vem da época de Jair Bolsonaro e Michele. Portanto, aquela história de que Janja, né, vem alimentando por aí, juntamente com o pai dos pobres, o senhor Lula, de que os móveis foram destruídos. Inclusive, ela deu uma entrevista do Fantástico, né, dizendo, olha, isso daqui tá horrível, olha só o desgaste, não sei o quê. E a Globo, inclusive, foi na onda, né? E todo mundo da imprensa dando a entender de que foi Michele responsável, junto com o Bolsonaro, por terem deteriorado os móveis. Olha, eu vou falar pra vocês, a cada dia que passa é uma narrativa diferente. Ao invés desse sujeito e dessa mulher, do pai dos pobres, né, se preocuparem em governarem o Brasil, não, resolvem continuar falando de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque tem amor reprimido dentro. Não é possível. Eles estão com saudade de Bolsonaro, mas continua. Vamos lá, que a traulitada tá ótima.
havia uma poltrona alaranjada, rememorou a ex-primeira-dama, que era impossível usar, porque é isso, você sentava e saía com a roupa manchada. Michele Bolsonaro disse o seguinte: eu cometi um erro, eu não tive a maldade. Se eu soubesse que hoje estaria sendo eu acusada de ter deteriorado o mobiliário, eu teria feito um vídeo de tudo, mostrando o estado em que as coisas estavam. Mas eu não tinha essa maldade. Eu tinha uma funcionária que até nos avisava e dizia: olha, realmente isso aqui tá muito ruim, isso aqui não dá pra usar mais. Ela chegou a perguntar se a ex-primeira-dama de fato ia dormir naquela cama, cujo enxoval era de Fernando Henrique Cardoso, 1994. Ou seja, né, quase 30 anos aí, separando a compra do enxoval do uso. E a Michele Bolsonaro disse naquele momento, sim. Primeiro, eu vou trazer aqui o passo seguinte do que falou a ex-primeira-dama. Ela disse o seguinte, antes de entrar no mobiliário do segundo andar, né, me chamou muita atenção. Ela disse o seguinte: quando eu cheguei, os funcionários me disseram: olha, dona Michele, tá tudo muito ruim. Funcionários que ficam dentro do Palácio da Alvorada, que são funcionários de Estado, digamos assim, né? Servidores que não são de livre provimento, ou seja, ela não poderia nomear pra lá. Ela disse: olha, dona Michele, não tem enxoval, a senhora tem que trocar tudo, porque tá tudo bem deteriorado, tudo muito desgastado. Segue Michele Bolsonaro. Foi aí que uma pessoa da minha confiança me avisou: dona Michele, não compre, estão armando uma casinha pra senhora. Vão dizer que a senhora saiu de Ceilândia pra comprar lençol de seda e viver no luxo em Brasília. Eu então, disse Michele Bolsonaro, decidi cancelar tudo. Mais uma coisa que Michele disse, né? Me acusam hoje de furto, é disso que eles estão me acusando, disse Michele Bolsonaro em referência à gestão de Lula. Mas o que faltou foi uma transição. O meu administrador foi expulso sob escolta no dia 3 de janeiro. O meu vice foi expulso de uma sala de reunião ainda na transição. Os meus funcionários foram todos convidados a se retirar. Ali, se houvesse tido uma troca, uma conversa, não haveria dúvidas sobre onde estava e qual era o estado do mobiliário do Palácio da Alvorada quando nós chegamos. Opa, pera um pouquinho aí, uma revelação muito importante acaba de ser feita. Michele Bolsonaro, a gente acabou de escutar, deixou muito claro na entrevista ao vivo na CNN, de que Janja, durante a transição de governo, sequer quis saber exatamente como que estava a disposição dos móveis, sequer quis ouvir Michele Bolsonaro em relação à organização do patrimônio do Palácio do Alvorada, né? Expulsando seus funcionários, não permitindo com que os funcionários ligados a Michele Bolsonaro participassem de conversas e reuniões. E agora a mesma Janja tá reclamando e tá dizendo que não tá achando. Minha filha, procura no bolso de vocês aí. Procura aí. Porque Michele Bolsonaro deixou muito claro que não sumiu com absolutamente nada, muito pelo contrário. E Michele Bolsonaro ainda detalhou de que costureiras foram convidadas a irem até o Palácio do Alvorada para costurarem os lençóis. Então vocês percebam só a diferença de um governo que sempre teve responsabilidade com o dinheiro do povo brasileiro e que em nenhum momento se colocou como pai dos pobres e mesmo assim esbanjando, muito pelo contrário, mesmo não tendo esse discurso, em nenhum momento esbanjou. A exemplo, seu marido Bolsonaro, né, que sempre recusou dormir em hotéis de luxo, sempre procurou ficar aqui no Brasil em instalações militares, assim como no exterior. Bolsonaro, quando não conseguia ficar na embaixada, por exemplo, basicamente a custo zero, ficava em hotéis extremamente mais simples, comparados ao que Dilma, Lula sempre se hospedaram. E como esta realidade acaba incomodando e muito toda esta turma da esquerda, é claro que eles vão criar narrativas para tentar desmistificar Michele e seu marido Bolsonaro. Até porque, ainda fazendo a comparação entre governos, nós temos este que se diz pai, mãe, tio, avó dos pobres, né? E que inclusive prometeu picanha como uma forma de tentar dizer que o povo brasileiro iria comer melhor e no final das contas disse que a abóbora pode matar a fome do povo. É o mesmo que tá gastando cerca de 200 mil reais em imóveis e arranjando desculpas esfarrapadas. Mas o melhor de tudo é que agora tudo está esclarecido e Michele Bolsonaro fez o desafio: dona Janja, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, façam a CPI dos móveis do Palácio do Alvorada. Tô aguardando aqui, viu? Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.